Oiê, eu sou a Taimara Polidoro, professora aqui do canal Vai Rolar Química, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que está presente lá no módulo 2 do PISM. Vamos falar sobre soluções. Então fiquem comigo até o final, assistam essa aula todinha, porque tem muita dica bacana para vocês aqui. Vamos lá? Bom, então tá aí, vamos falar hoje sobre as soluções. Bom, e o que que a gente vai ver nessa aula, né? Então, eu separei em alguns tópicos para que a gente possa, né, para que vocês possam saber exatamente o que a gente vai ver nessa aula. Lembrando que tudo que está aqui nessa aula está presente lá no conteúdo programático do PISM, tá? Então, essa aula ela é bem direcionada. Então, hoje nós vamos ver classificação das soluções, o tipo de classificação que o PISM cobra, tá? Curva de solubilidade e a concentração das soluções. Também aqui os tipos de concentrações que são comuns de cair na sua prova. Então, para a gente começar, vamos saber primeiramente o que são soluções, né? O que a gente chama de solução, né? Então, soluções nada mais são do que misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, beleza? Então, assim, para a gente dar um exemplo bem do nosso cotidiano, se a gente pegar, por exemplo, uma mistura de sal em água, né? A gente faz isso de vez em quando aí, né? Então, quando a gente faz essa mistura, vai ser uma mistura homogênea, né? Nós não temos duas fases nesse caso. E o sal, ele vai ser o que a gente chama de soluto. Por quê? Porque ele é o componente presente em menor quantidade em uma solução. E a água, ela é a chamada de solvente, porque ela é o componente presente em maior quantidade na solução. Então, nesse tipo de solução que eu dei de exemplo, né, nós teríamos aí o soluto, que seria o sal, e a água, que seria o solvente, ok? E aí nós entramos então na classificação, né, quanto à concentração das soluções. É importante ressaltar aqui que existem outros tipos de classificações. Mas para nós, né, que estamos aqui focados no PISM 2 no caso, não temos necessidade de saber os outros tipos de classificações, ok? Somente quanto à concentração das soluções. Então, as soluções elas podem ser diluída, concentrada, saturada, não saturada ou até supersaturada. E agora nós vamos saber o que seria cada uma delas para que vocês tenham aí a noção dos conceitos. Então, uma solução diluída é aquela quando a quantidade do soluto é relativamente pequena em relação ao solvente. Então, trazemos aí para o nosso cotidiano, né, para a gente poder dar um exemplo bem bacana. Por exemplo, quando você está lá fazendo o seu suquinho de laranja, né, e aí você adiciona água, né, você espreme a fruta e adiciona água. Nesse caso, o que você está fazendo é uma diluição. Você está diminuindo, né, a quantidade do suco da fruta puro, né, e adicionando a água. Dessa forma, você vai ter um suco aí, talvez com um sabor menos forte, né, mais agradável. Então, é isso que você está fazendo. Uma diluição é o que a gente chama de uma solução diluída, né? Já uma solução concentrada, ela é aquela que tem a quantidade de soluto relativamente grande em relação ao solvente. Então, no mesmo exemplo dos sucos aí, né, quando você vai ao supermercado e compra aqueles sucos de uva de garrafa, que são bem concentrados, exatamente, esses sucos, eles são uma solução concentrada, porque eles possuem uma quantidade do suco puro da fruta, né, da uva, grande em relação à quantidade de água que é adicionada naquele suco. Beleza, pessoal? Bom, e aí vamos falar sobre as soluções saturadas, que é um outro tipo de classificação, né? As soluções saturadas, elas são aquelas quando a quantidade de soluto adicionado na solução não pode ser mais dissolvido no solvente em uma determinada temperatura e também pressão. Ou seja, significa que ela atingiu o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Guardem este nome, coeficiente de solubilidade. É muito comum cair esse tipo de coisa na prova, tá? E é importante que vocês saibam o que é. Então, o que é o coeficiente de solubilidade? Ele é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma quantidade fixa de solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, o coeficiente de solubilidade ele é bastante dependente aí desses fatores
temperatura e também pressão em alguns casos. Então, é importante que vocês consigam observar, né, essas relações. Então, aqui num exemplo, né, nós teríamos aqui uma solução com uma quantidade de solvente, né, e você adicionaria uma quantidade do soluto, que aqui no caso é o cloreto de sódio, que é o sal, né, o sal de cozinha que a gente está acostumado aí a, a conhecer. Então, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, ele é 36 gramas por 100 ml de solução numa temperatura de 25 graus mais ou menos, tá? Então, aqui nesse caso, se você adiciona 36 gramas de cloreto de sódio nessa solução, você vai ter o que a gente chama de solução saturada. Por quê? Ela atingiu o coeficiente de solubilidade, chegou no coeficiente de solubilidade. Qualquer quantidade a mais que você adicionar nessa solução, vai começar a acontecer uma precipitação. Por quê? A quantidade extra que você adicionar não vai conseguir mais se dissolver naquela quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Ok, pessoal? Então, a gente também tem as que a gente chama de não saturada, né, ou insaturada. Essas são as que contêm menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Ou seja, essas não atingiram o coeficiente de solubilidade. Então, se você tem lá uma solução com a mesma quantidade de solvente, né, 100 ml, por exemplo, e você adiciona 30 gramas de cloreto de sódio, significa que toda essa quantidade vai se dissolver e ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade, que para esse caso aqui é de 36 gramas por 100 ml. Então, nós chamamos de solução não saturada, tá? E temos as supersaturadas, que são aquelas que ultrapassam, né, o coeficiente de solubilidade. Então, é quando você adiciona uma quantidade muito superior, né, acima do coeficiente de solubilidade. Então, aqui neste exemplo, nós temos que 36 gramas do cloreto de sódio vão se dissolver, atingindo o coeficiente de solubilidade, e qualquer quantidade que você adicionar acima vai começar a se precipitar, formando aqui o que a gente chama de corpo de fundo, né? Que é um precipitado. E aí a gente chama essa solução de solução supersaturada, ok? Bom, então nós temos também situações, né, quando o coeficiente de solubilidade ele é praticamente nulo, ou seja, ele é praticamente zero, né? Então a gente diz que a substância ela é insolúvel naquele solvente. Então, como exemplo, nós temos aí o cloreto de prata, que tem um coeficiente de solubilidade em água de 0,014 gramas por litro. Então, é um coeficiente muito pequenininho. Então, o cloreto de prata ele é praticamente insolúvel na água, né? Se forem dois líquidos, né, dizemos que eles são immiscíveis. E aí a gente tem um exemplo muito clássico, né, desculpa, que é água e óleo, beleza? E quando duas substâncias se dissolvem em qualquer proporção, ou seja, tem um coeficiente de solubilidade infinito, a gente diz que elas são totalmente miscíveis. Como um exemplo bom aí seria a mistura de água e álcool. Bom, e aí agora nós entramos nas curvas de solubilidade, né? Gente, uma outra atenção para essa parte, tá? As curvas de solubilidade, elas estão também muito queridinhas nas provas do PISM, né? Por quê? Porque são gráficos, né? O que que é uma curva de solubilidade? Está escrito aqui embaixo. É um gráfico que mostra a relação entre a solubilidade de um soluto em um solvente em função da temperatura ou da pressão, no caso das soluções gasosas, né? Então, quando a gente está fazendo aí uma curva de solubilidade, né, de sólidos em líquidos, que é o caso dessa daqui, né, que é do nitrato de potássio em água, a gente vai ver que ela tem uma dependência, né, a solubilidade ela tem uma dependência muito grande com a temperatura. Então, por isso, esse gráfico, ele é do coeficiente de solubilidade em função aqui da temperatura, né? Então, nós temos coeficiente de solubilidade no eixo Y e a temperatura no eixo X, né? E aqui a gente tem uma tabela, vou subir aqui rapidinho só para poder verificar a tabela melhor. Aqui é uma tabela que foi construída, né, verificando então a solubilidade do nitrato de potássio à medida que a temperatura ela vai aumentando, né? E essa tabela ela foi então utilizada para construir este gráfico. Então a gente consegue perceber aqui, ó, que à medida que a temperatura ela vai aumentando, a solubilidade
do nitrato de potássio vai aumentando, né? Então, ele é, assim, diretamente relacionado aí com a temperatura. Bom, e aí a gente fala um pouquinho agora da solubilidade de gases em líquidos, né? A solubilidade de gases em líquidos também é um assunto muito importante da gente tratar, porque sempre cai nas provas do PISM, eles também gostam bastante de falar de solubilidade de gases em líquidos. E o que que acontece? Os gases, em geral, eles são pouco solúveis nos líquidos, tá? Eles têm uma baixa solubilidade, tá? E a solubilidade deles depende consideravelmente da temperatura e principalmente da pressão, tá? Então, o que que a gente consegue perceber aqui, neste gráfico aqui principalmente, né? Que com o aumento da temperatura, o líquido ele tende a expulsar o gás e a sua solubilidade tende a diminuir. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, que nós temos um gráfico que no eixo Y nós temos a solubilidade, né, desses gases que estão presentes aqui, que é o oxigênio e o nitrogênio, em função da temperatura. Então, quando você aumenta, vai aumentando a temperatura, o que vai acontecendo aqui é que a solubilidade do oxigênio e do nitrogênio elas vão diminuindo. Então, tá vendo como a temperatura influencia, né, nessa solubilidade? E a gente consegue perceber isso no nosso ambiente, né? Por exemplo, os peixes, eles normalmente não vivem em águas quentes, né? Por quê? Porque nessas águas quentes, como a temperatura ela é maior, né? A solubilidade dos gases ela diminui. Então você vai ter ali uma baixa solubilidade, né? Uma baixa quantidade de oxigênio dissolvido em água. Então dificulta, né, a sobrevivência desses peixes. Então por isso que você vê peixes, em sua maioria, né, em ambientes com água fria, né? Por conta justamente dessa situação que nós estamos vendo aqui. E aí, nós falamos da temperatura e agora nós vamos falar da pressão, né? Que é um outro fator também que influencia aí na solubilidade. Então, com relação à pressão, quanto mais a gente aumenta a pressão, a solubilidade do gás tende a aumentar. Aqui elas já são diretamente proporcionais, diferente da temperatura, né? Então, o aumento da pressão aumenta a solubilidade, né? Quando o gás ele não reage com o líquido, né, a influência da pressão ela é expressa pela lei de Henry. Né, e essa lei diz o seguinte: em temperatura constante, a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão sobre o gás, né, que foi até o que eu falei aí em cima. Então, eu vou subir aqui um pouquinho, só para não atrapalhar aqui a visibilidade do gráfico. Então, a gente tem aqui um gráfico que está numa temperatura constante, né, a 25 graus, e nós temos aqui no eixo Y a solubilidade e no eixo X a pressão em atmosfera. Então aqui vocês conseguem perceber que, diferentemente do outro gráfico, né, com o aumento da pressão você tem aqui um aumento na solubilidade desses gases, né? Então o oxigênio e o nitrogênio eles estão aumentando a solubilidade. E, por incrível que pareça, é exatamente esse procedimento que as indústrias de refrigerante fazem, né, para colocar lá o gás no nosso refrigerante, né? Porque com o aumento da pressão, você tem um aumento da solubilidade. Então, elas dissolvem esses gases sob pressão, né? Fecham a garrafa e o gás ele fica ali. E aí, acho que muitos de vocês talvez já tenham tido essa experiência, quando você vai abrir, por exemplo, um refrigerante, e aí você ou sacode, né, ou aquele refrigerante não está gelado o suficiente, quando você abre, vai aquela espuma toda para fora, né? Por quê? Quando você abre ali, a pressão dentro da garrafa vai diminuir, né? Vai expulsar esse gás para fora, né? E o gás que antes estava ali dissolvido no refrigerante, né? Ele vai sair e levar espuma toda com ele, né? Então, é exatamente isso que acontece por conta aí da questão da solubilidade dos gases em líquido. Beleza, pessoal? Bom, e agora então nós vamos falar, para finalizar aqui o assunto, sobre as concentrações das soluções.
Gente, aqui eu trouxe nessa aula basicamente 4 tipos de concentrações, porque são as que estão lá, né, no conteúdo, no programa do PISM 2, tá? Então, a primeira delas aqui que a gente costuma falar bastante, que vocês podem encontrar na prova de vocês, é a que a gente chama de concentração comum, tá? Essa concentração é definida como uma quantidade de soluto em gramas, tá? Presente em um determinado volume de solução em litros. Então, por exemplo, aqui, se você tiver 20 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de solução, né, você vai ter uma concentração de 20 gramas dividido por 1 litro, que seria uma concentração de 20 gramas por litro, né? Essas concentrações, neste caso aqui, elas são chamadas de concentração massa-volume, né? Você vai ter aqui, ó, aqui a concentração é igual a massa sobre o volume de solução, tá? Então, é massa do soluto sobre volume de solução, ok? Isso é o que a gente chama aí de concentração comum. E ela sempre é dada em gramas por litro. A outra que também vocês vão ver essa concentração na prova de vocês. Concentração em mol por litro, ou molaridade. Ela é definida como a quantidade de mol de soluto presente em 1 litro de solução, né? Então, se você tem lá meio mol de cloreto de sódio em 1 litro de solução, né? Fazendo a conta aqui, meio mol dividido por 1 litro, você tem uma concentração de mol por litro, né? Essa daqui é aquela concentração, né? Que a gente coloca, representa ela assim, ó, N sobre V, onde N é número de mol e o V é o volume da solução. Ok? Muito importante, essa cai sempre, tá? E às vezes pode cair pedindo uma concentração comum, né, que é em grama por litro, e pedindo para que você passe para uma concentração de mol por litro, ou ela vai te dar a concentração em grama por litro e querer que você calcule o número de mol. Então, isso pode aparecer na sua prova, tá? E as outras concentrações que são, assim, menos comuns, né, mas que também podem aparecer, que são importantes de vocês saberem, seria a porcentagem em massa, né, que é a concentração em porcentagem massa-massa, né, ela é uma forma de expressar a concentração de uma solução como a massa do soluto em relação à massa total da solução, e ela é calculada dividindo-se a massa do soluto pelo peso total da solução e multiplicando por 100, né, porque ela é percentual, né. Então, a concentração em porcentagem massa-massa é dada pela fórmula, que é essa daqui, né? Porcentagem massa-massa, que é massa do soluto sobre massa da solução, vezes 100. Então, um exemplinho aqui para que vocês consigam entender isso. Se você tem 20 gramas de açúcar dissolvidos em 80 gramas de água, a concentração em porcentagem massa-massa da solução de açúcar será a massa do soluto sobre massa da solução, né? Que é essa fórmula que a gente acabou de ver. Então, você tem aqui a massa do soluto, que é 20 gramas, que é o açúcar, né? A massa da solução, que é 80, que é o valor do soluto mais o valor do solvente. Então, dá 20 dividido por 100 vezes 100, né? Vai dar 20%. Então, a porcentagem massa-massa do açúcar aí na solução. É muito fácil de fazer essa concentração, não é difícil, mas é importante, né, que vocês entendam o que é essa concentração. E a última aqui é a partes por milhão, né, que também é chamada de ppm. Então, a concentração em partes por milhão, ela é uma forma de expressar a concentração de uma solução em que a quantidade de soluto é expressa em relação à quantidade total de solução em partes por milhão. Essa concentração ela é muito usada, né, quando as quantidades do soluto elas são muito pequenas em relação ao solvente, né? Então, quando você tem uma quantidade bem pequenininha de soluto. E geralmente você pode calcular ela através dessas duas formas aqui, né, que seria massa do soluto sobre a massa da solução vezes 10 a sexta, ou ainda volume do soluto sobre volume da solução vezes 10 a sexta. Tá? Dessa forma aqui você consegue calcular a concentração em ppm. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Se gostaram aí da aula, se inscrevam aqui no meu canal. Toda semana eu posto conteúdo novo aqui. E também me sigam lá no Instagram, no @vai_rolarquímica, que tem muita dica legal para vocês.
ok? Um beijo e até a próxima!